essa questão das joias, né? E pensar, né, Lenira, que o Lula foi preso, o Moro fez aquela trapaceira toda com o Deltan Dallagnol, tentou se, né, eleger presidente, foi para a política, fez de tudo, só porque visitou um triplex, só porque visitou, ele só foi lá olhar. Bolsonaro tentou trazer uma joia com um relógio, um colar e mais um relógio lá de brilhantes, diamante, sei lá o que era aquilo, sei que valia 16 milhões a coisinha, dentro de uma mochila de um assessor do Ministério de Minas e Energia ali, para não passar na fiscalização, aí pegou na mochila, nessas horas a gente fala assim, todo mundo virou, receita é receita, pegou, grampeou lá, tem que pagar. E aí ficou, né, segundo informações, até na nossa manchete agora está essa apuração feita pelo Jornal Estado de São Paulo, dando conta de que foram 8 tentativas desde 2021 por parte do governo Bolsonaro para tentar liberar a joia. Botou 3 ministérios para ver se conseguia burlar ali, dar aquela carteirada, botou militar lá para ir lá. Especificamente, a última tentativa foi já no final do seu mandato, antes de ir embora. Mandou um ajudante de ordens lá na Receita, aqui em Guarulhos, né, lá na Receita, para tentar dar carteirada, dizendo, não, só vim aqui porque o presidente mandou vir aqui pegar o bendito colarzinho. Ele queria já viajar e levar com a Michelle o bendito colar. Dentre essas e tantas outras questões, vai se explicando cada vez mais, né, Heleneira, por que o Bolsonaro vazou antes de terminar o mandato, porque ele sabia que tinha muita encrenca, né? Não era só isso, é claro, isso é uma parte, até acho que pequena diante de todos os crimes que ele já cometeu, mas é a mentalidade do criminoso, né? De quem comete crime, sabe que pode ser pego e aí na suspeita vaza, né? É um enredo de cinema, né? Demonstra o espírito de gangster dessa família, né? Não à toa que a gente chama eles de família. Eles são gangsters, mas só que são gangsters de baixa qualidade. Algumas pessoas estavam perguntando, mas se ele ganhou, ele não pode trazer? Bom, vamos lá. Qualquer pessoa que entra no Brasil com um objeto que vale mais do que $1.000 precisa declarar esse objeto, seja lá o que for, e tem que pagar imposto, mesmo que seja ganho. E aí, isso aí chama contrabando. Quando você tenta passar burlando a fiscalização, sem contar que você tem um objeto, você faz, quando você entra no Brasil de volta, de qualquer viagem internacional, você tem um lugar que pergunta assim, você tem objetos a declarar? E tem 2 saídas diferentes, uma delas, quando você tem objetos de valor para declarar, você tem que preencher o formulário dizendo o que é, e a outra coisa é que a gente percebe, então tem crimes, e crimes comuns, né, e crimes comuns muito baixos, a gente pensar isso que falou, assim, imagina se fosse o Lula, né, que ganhasse um negócio desse, não declarasse. Segundo, objetos que presidentes da República ganham de presente de chefes de Estado, eles não são presentes pessoais, não são coisas que você leva para casa e fica para você. Você constrói um acervo, o Temer tem um acervo, o Fernando Henrique tem um acervo, o Lula tem um acervo de presentes que foram ganhos como chefe de Estado. E o Bolsonaro estava tentando burlar tudo isso. E tem um outro crime, né, que é o crime como é que se chama? De influência, né? De tráfico de influência, quando você tem uma autoridade e você tenta usar essa autoridade em desvio de função, porque a presidência da República não foi feita para você sonegar imposto, contrabandear mercadoria, burlar a Receita Federal. Então, quando você usa ministros e a presidência da República para isso, você está fazendo tráfico de influência. Então, são vários crimes envolvidos. Me impressiona, porque a gente, né, nós, pessoas normais, assalariados, a gente pensa 16 milhões, parece muito dinheiro. Mas quando a gente está falando de um estado, de um país, de negócios que às vezes envolvem bilhões, isso é trocado, isso não é dinheiro, é muito dinheiro no sentido de que o cara está tentando burlar um negócio, mas não é muito dinheiro se você pensar os grandes ricos que cometem grandes roubos, né? São os ladrões eficazes, né? Eles não são ladrões eficazes, eles são ladrões que não conseguem, se ele parar de fazer tudo, ele não vai conseguir viver no mesmo ritmo de vida, né? No mesmo nível de vida. Então, primeiro isso. A segunda é a gente perceber que essa mentalidade de gangster e essa mentalidade de uso do público com o intuito de benefício privado é estrutural. E a terceira coisa, chamar a atenção que não podia ser, a Samia Bonfim falou disso, o Nassif falou disso, que é do funcionário, servidor público, que como é estável e obrigado a cumprir a lei e não a servir aos desmandos do chefe de plantão, ele cumpriu a lei e fez o seu trabalho. Se a gente não tivesse um servidor público estável, como é que ele ia bancar contra ministros, contra o presidente da República, para cumprir a lei, para defender os direitos, para impedir o crime? Ele não ia conseguir, porque os caras iam olhar e falar, ou tu faz ou a gente te demite. Como ele é estável, ele consegue bancar, ainda assim que tenha sofrido muitas pressões, mas é importante a gente também valorizar esse lado, que é a importância da estabilidade do servidor público, a proteção do Estado brasileiro contra desmandos dos governos de plantão. Então, acho que esses 3 aspectos desenham bem. Sem contar, eu fico muito, assim, impressionado com a baixeza da coisa toda, né? E aí lembrar que é o mesmo Bolsonaro que estava no avião onde foram encontrados 39 quilos de cocaína.
e por mais que tenha sido responsabilizado uma outra pessoa, era o avião que ele estava. E eu, sinceramente, acho muito difícil acreditar que alguém põe 39 quilos de cocaína, pensa aí, 39 pacotes de arroz, né, de 1 quilo. Onde é que você coloca assim que ninguém vê? Claro que dá, né? Que dá. Mas aí a gente fica pensando, que pessoa é essa, né, que fala tanto de ser temente a Deus, que fala tanto de honestidade, tanto de combater a corrupção e está envolvido com traficante, com contrabandista, com rachadinha, com toda a baixaria.